Convido os irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. É um texto bem conhecido de todos nós. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 19. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma seu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai, respondeu-lhe Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhes disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: O monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa nessa noite, para estudarmos a Tua palavra, para lê-la e para aprender mais um pouco de Ti. Senhor, esteja, Pai, me abençoando, que Teu Santo Espírito possa estar me usando nessa noite, para que o Senhor fale ao meu coração e fale aos corações, Pai, das pessoas que aqui estão. O Senhor esteja nos abençoando, cuidando de nós, cuida de cada pessoa, Pai, que adentrou nesse templo. Tu conheces suas necessidades, suas aflições, as suas angústias. Que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite. É o que pedimos, agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse texto,
falando sobre dependendo da provisão de Deus. Esse texto é bem conhecido, só que muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem mais sobre a fé de Abraão. Eu gostaria de estar falando um pouco sobre a provisão de Deus e quais lições nós podemos tirar desse texto nessa noite. Muitas vezes os cristãos não estão preparados para enfrentar as adversidades da vida e viver na dependência de Deus, porque pensam que os problemas acabam no dia em que aceitam a Jesus, e por isso, quando testados, não entendem que precisam aprender a lição da dependência de Deus para crescerem espiritualmente. Tal dependência não é algo perceptível quando tudo está bem. Eis aí o propósito das dificuldades no viver do cristão: revelar o quanto dependemos de Deus. Andar na fé é a escolha de não confiarmos em nós mesmos e nem na aparente segurança das coisas materiais. Então a gente vê que quando tudo está bem, muitas vezes nós não percebemos ou nós não notamos a nossa dependência de Deus. Eu estou com um emprego bom, a minha família está com saúde, e muitas vezes a gente vê que nesse momento as pessoas acabam se afastando um pouco da casa de Deus. Aí quando a gente tem um problema de saúde, ou quando o desemprego nos afeta, daí nós chegamos mais a Deus. E nós vamos aprender essa noite que nós dependemos da provisão de Deus em todos os momentos. Em todas as situações, em todas as circunstâncias, nós dependemos da provisão de Deus. O primeiro tópico que eu gostaria de ver é depender de Deus sem questionar. O versículo número 2 diz: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus exigiu que Abraão sacrificasse seu próprio filho. É interessante a gente parar para pensar como que Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho, sendo que esse filho era o filho da promessa. Agora Deus pede ele em sacrifício. Isso muitas vezes nos deixa intrigados, sem saber o que Deus realmente queria. Parece confuso Deus pedir para que Abraão sacrificasse seu filho, porque Isaque será chamado a sua descendência. Então é uma coisa que a gente pergunta: como que Deus pede para Abraão sacrificar o filho, sendo que Deus fala que o filho é o filho da promessa? Abraão sabia que Deus não muda sua promessa. Isso é uma convicção que ele tinha, que se Deus prometeu, não importa a circunstância, não importa a adversidade, se Deus prometeu, Ele vai levar em frente. E aí a gente entra numa questão de fé de Abraão, porque ele sabia que mesmo que Isaque fosse morto, Deus poderia ressuscitá-lo. Então isso a gente vê que ele confiou na promessa de Deus e ele pensou: mesmo que se meu filho for morto, Deus tem poder para ressuscitar. Há muitas coisas em nossas vidas que simplesmente não entendemos. Talvez em algum dia entendamos, mas aprendemos com Abraão que Deus está no controle, por mais difícil que seja a situação. Então isso nos serve de conforto, que muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade, por algum problema,
E acontece coisas que a gente não consegue entender. E quantas vezes nós nos perguntamos, nossa, mas por que está acontecendo isso? Às vezes, lá na frente nós ficamos sabendo por que nós passamos por aquilo. Mas tem situação que nós nunca ficaremos sabendo o porquê que nós passamos por isso. Nas horas boas ou nas horas difíceis, devemos declarar que Ele é soberano em nossas vidas. Isso é saber confiar em Deus. Que mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos alegres, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Se nós estamos alegres, se nós estamos felizes, nós devemos sempre ser gratos a Deus pelo momento que nós estamos passando. E se nós estamos passando por algum momento difícil, nós devemos colocar diante de Deus, porque Ele também tem a solução para as nossas vidas. O segundo tópico é acreditar na providência. No versículo número 5, diz: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, se a gente olhar para esse texto, a gente vê que, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, Abraão tinha certeza que ele iria, mas que ele voltaria. Então, isso é acreditar na providência de Deus. Quando Abraão diz: esperai aqui, eu e o rapaz iremos lá e voltaremos para junto de vós, Abraão não sabia como Deus iria resolver a questão. Talvez ele não tinha a mínima ideia do que iria acontecer, mas a convicção que ele tinha em Deus é que seu filho não seria sacrificado, pois ele tinha certeza que eles voltariam. Como é difícil nós demonstrarmos confiança em Deus quando não enxergamos com os nossos olhos humanos que Deus está no comando. E aqui acho que todos nós passamos por essa situação. E aí tem certos momentos na nossa vida que Deus nos mostra isso muito claramente. Quando a gente está diante de uma situação que a gente não pode fazer nada. Não tem o que fazer. Ou eu acredito em Deus, ou eu confio em Deus. Mas eu por mim mesmo não posso fazer nada. A gente vê quantas pessoas passam por enfermidades, por problemas, que ele não consegue resolver, ele não consegue enxergar. Mas nós temos que ter esse olhar, essa visão que Abraão teve, de sabermos que Deus é o Deus da providência, que Deus tem o melhor. Por mais que tudo pareça complicado agora, tudo pareça confuso agora, mas Deus tem o melhor, e nós temos que saber acreditar na providência de Deus. Esse versículo nos mostra que temos que ter essa certeza que Deus está no controle e que não temos motivo para ficarmos desesperados. Devemos adorar a Deus no meio das dificuldades. É tão fácil a gente louvar a Deus quando tudo está bem. É tranquilo. Mas quando nós estamos passando por dificuldades, aí que nós devemos buscar a Deus. Estar louvando a Deus mesmo no meio das dificuldades. Porque nós temos a certeza que quando nós colocamos diante de Deus as nossas súplicas, as nossas dificuldades, Deus vai responder. Muitas vezes não da forma como nós gostaríamos. Muitas vezes nós queremos levar alguma coisa para Deus e nós já levamos mais ou menos pedindo a solução, né? Ó Deus, resolva dessa forma. E quantas vezes nós passamos por alguma dificuldade que nós oramos e Deus dá
a solução que nunca tinha passado pela nossa cabeça. Fala, nossa, como que eu não pensei nisso? Não, porque Deus tem a melhor solução para as nossas vidas. Onde Deus proverá nossas necessidades? No versículos 7 e 8, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para holocaustos, e ambos seguiam juntos. Então a gente vê que Abraão tinha essa certeza. Ao subir ao Monte Moriá com seu filho, Abraão estava confiante que Deus supriria todas as necessidades daquela jornada. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Isto é, o Senhor proverá. Observe que Deus determinou o lugar onde Abraão deveria caminhar. Não era qualquer lugar, tampouco poderia decidir o lugar onde deveria oferecer o sacrifício requerido. Onde Deus proverá nossas necessidades, no lugar por ele indicado. Abraão estava no lugar certo, de modo que Deus pôde ir ao encontro de suas necessidades. Não temos o direito de esperar pela provisão de Deus se não estivermos dentro da vontade dEle. Isso acho que é o mais importante na nossa vida. Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, muitas vezes nós queremos que Deus realize alguma coisa na minha vida, mas eu não estou indo ao encontro de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas da nossa maneira. E aí a gente vê que Deus tem a melhor maneira, a melhor forma nas nossas vidas. E diante de qualquer coisa que nós sonhamos, que nós almejamos, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar diante de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer algo, aí nós fazemos da nossa maneira, e a gente olha e fala, nossa, mas saiu tudo errado. Mas por quê? Porque eu não coloquei nas mãos de Deus. Eu não quis fazer como Abraão fez, ele fez o que Deus ordenou. E às vezes Deus nos pede alguma coisa, e às vezes não é algo tão simples. Exige esforço, exige sacrifício, mas se nós estivermos seguindo o que Deus colocou, com certeza nós conseguiremos fazer aquilo que nós desejamos e Deus vai estar respondendo. Apesar dos incômodos da caminhada, as bênçãos decorrentes do viver da dependência de Deus são infinitamente maiores. Então que a gente possa estar colocando sempre diante de Deus tudo aquilo que nós queremos fazer, os nossos sonhos, sabendo que Deus sempre tem o melhor, que nós com a nossa mente simples, nossa mente limitada, muitas vezes nós só enxergamos o que está na nossa direção. Eu sempre costumo dizer que a gente enxerga aqui, mas Deus enxerga de cima. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Muitas vezes nós escolhemos o caminho mais fácil, mas nem sempre é o caminho que Deus quer que nós sigamos. Deus é Senhor de todas as circunstâncias, nas horas boas ou nas horas difíceis, Ele é desde a eternidade, e não há nada que Ele não possa realizar ao nosso redor e em nós. Não importa o quão impossíveis as circunstâncias pareçam, Deus é capaz de fazer um milagre na minha e na sua vida. Ele não pergunta se somos capazes, Ele só pergunta
se estamos dispostos. Se a resposta é sim, não há limite para o que podemos realizar através da fé em Deus. Então isso, muitas vezes nós falamos, nós não somos capazes. E se nós olharmos para nós mesmos, nós sabemos que nós não somos capazes mesmo. Quantas coisas a gente faz, a gente fala, nossa, mas como que eu consegui isso? É porque Deus esteve ao meu lado. Que a gente possa pensar dessa forma, saber que Deus tem a providência na nossa vida diariamente, que nós possamos estar nos colocando diante de Deus, que nós estejamos buscando cada vez mais estar entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Antes de encerrar, eu gostaria de estar lendo uma ilustração que diz que uma senhora estava passando por necessidade. Ela estava orando a Deus e dizendo, manda as compras. Nesse momento, passou na frente da casa dela um pai de santo, que escutou a conversa da mulher. Ele chamou o seu filho e pediu que ele fosse ao mercado e gastasse R$1.000 em compras, que ele comprasse as melhores coisas possíveis que pudesse ter no mercado, tudo de bom e de melhor, gastando todo o valor. Depois ele pediu para que o menino fosse na frente da casa daquela senhora e colocasse na porta dela e falasse para ela que foi o diabo que mandou. O rapaz fez conforme mandado. Quando a senhora recebeu, ela exclamou, glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo coloca compra na porta da minha casa. Então a gente é uma ilustração, mas que possa servir para nós, que nós possamos estar colocando diante de Deus, sabendo que Deus pode agir da forma dele, da forma como melhor lhe parecer nas nossas vidas. Quando o Deus soberano ordena, ninguém pode se opor. Não cai uma folha de uma árvore sem que Ele permita. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite, que nós possamos estar pensando nisso, pensando na provisão de Deus para as nossas vidas, que mesmo nas dificuldades, nos problemas, nós possamos estar sempre lembrando que se nós estamos firmados em Deus, Deus vai ter sempre o melhor para as nossas vidas. Amém?